Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Bom, hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre magnetismo. Nós vamos ali evidenciar algumas particularidades, falar também, obviamente, da relação do magnetismo com os circuitos elétricos, então sejam transformadores, ou bobinas, ou solenoides, que agora você não entende, mas te garanto que nós iremos aí entender os seus principais eletrodomésticos. Então, claro, vai fugir um pouquinho aqui dessa charge e desse caminhão aqui com ímãs superpoderosos, que é meio que complicado que isso aconteça na vida real, mas só para representar aí o poder dos ímãs. Então, bora lá. Na aula passada nós comentamos sobre os tipos de ímã que nós conseguimos observar. Ora ímãs naturais, ora ímãs artificiais e até eletroímãs, ou seja, ímãs que são existentes a partir de uma corrente elétrica. E para que fique mais claro, principalmente os eletroímãs, eu vou te mostrar o experimento de Ørsted. Então, no século XIX, era muito comum, né, vários cientistas, pesquisadores realizarem dispositivos, criassem dispositivos na tentativa de entender a corrente elétrica e se ela tinha ou não uma relação com o magnetismo. E o Ørsted, né, que é esse dinamarquês muito famoso, ele conseguiu observar isso. Então vamos entender o que foi feito aqui. Então, ó, dá uma olhada. Eu tenho aqui uma bateria, uma fonte de energia, algo que você já conhece, e essa bateria ela foi ligada em série com uma bússola. Então, o que é uma bússola? Uma bússola nada mais é que um ímã no formato de um losango. Tranquilo? Muito bonito, assim como esse. Então, ó, aqui só um esquema um pouco mais rudimentar. Claro que na época o Ørsted não tinha todos esses dispositivos que nós temos em mão. Então, aqui observe. Você tem aqui uma chave seletora, algo que você já conhece, para fechar o meu circuito e fazer com que as partículas portadoras de carga entre em movimento, ou seja, sua corrente elétrica, a partir de uma diferença de potencial, que no caso seriam aqui as pilhas. E o mais impressionante é que quando essa chave foi fechada, o Ørsted conseguiu observar o quê? O movimento dessa bússola, o movimento desse ímã. Logo, já fica toda aquela dúvida e toda aquela motivação para entender qual é a relação dessa corrente elétrica com o magnetismo. Então, será que o que ocorreu ali? Então, é o que a gente vai tentar entender. Então, primeiro, características do magnetismo. Inseparabilidade. Quase não sai, né? Um trava-língua aí. Então, o que é ser inseparável? Eu posso pegar ali diversos ímãs e ir cortando-os. Então, cortei o ímã. Lembrando, o ímã tem ali dois polos, norte e sul. Comentamos isso também na aula passada. Então, eu não posso ter um monopolo magnético. Nós não conseguimos ainda, se é que isso é possível, na verdade, dividir esse ímã, né, com esses dois polos muito diferentes. O que a gente consegue observar hoje? Toda vez que eu corto um ímã, ele vai se reorganizando. Então, ó, cortei aqui, ó, dá uma olhada. Tem esse ímã gigantesco aqui, o cortei. Então, quando eu cortei aqui em dois, aqui eu reorganizo a parte sul e a parte norte, aqui eu reorganizo a parte sul e a parte norte. E assim sucessivamente. Então você sempre terá dois polos norte e sul. É diferente das cargas elétricas. Nós não conseguimos isolar o próton e o elétron. Não é isso? Aqui, isso já não é o quê? Possível. E aí nós entramos também no conceito de imantação. O que é imantar? Então, por exemplo, eu tenho uma chave de fenda imantada. Então, essa chave de fenda fará com que eu atraia os parafusos e facilite ali a minha vida ao estar parafusando algo, principalmente em locais de difícil acesso, seja em computadores ou qualquer outro eletrônico. Então, imantar é um processo de tornar aquele dispositivo, tornar aquele metal um ímã. Tá? Você observar ali a atração e a repulsão. Mas comumente a gente consegue observar a atração, não é isso? Então, isso é o processo de imantação, que também ocorre com os ímãs artificiais. Sabe aquele ímã que fica na sua geladeira, de forma decorativa, e que com o passar do tempo vai perdendo todas aquelas características? Então, ele era um ímã artificial. Ele passou por um processo de imantação.
E esse processo normalmente é temporário, né? Ele não consegue ser permanente. Permanente só com os ímãs naturais. Ímãs naturais que têm ali origem na tal da rocha magnetita. Ok? Beleza. Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? Dá uma olhada. Corpos não imantados. Na magnetização, nenhuma partícula é acrescentada ao corpo ou retirada dele. Apenas uma organização dos ímãs. Então aqui, ó, só para você, nós acreditamos que existam dipolos muito, muito pequenininhos, né, que compõem ali os ímãs. E esses dipolos, eles se reorganizam de acordo com a imantação, ok? Então esse aqui seria o modo padrão, modo normal, digamos assim. E aqui, pós-imantação, tá certo? Onde você há essa reorganização desses dipolos. Então, tranquilo. Outra coisa importante, quando a gente fala sobre campo magnético, quando a gente fala sobre magnetismo, a gente vai necessariamente falar sobre a Terra. E como a Terra também possui esse campo magnético. Então, o que é importante que você entenda? Nós temos aqui os polos norte e sul geográfico. Então, ó, NG, norte geográfico. SG, sul geográfico. Então, o que significa isso? Aqui, nós também temos um campo magnético. E esse campo magnético tem essa carinha aqui, ó. Tem essas características, tá certo? Nós vamos falar mais sobre esse campo, né? E sobre como representar esse campo, que talvez seja o mais importante agora nesse início. Então, o que eu quero que você entenda? Polos magnéticos da Terra, eles são invertidos em relação à sua posição geográfica. Norte geográfico está em cima, sul geográfico está embaixo. Polos magnéticos, o contrário. SM, sul magnético, e NM, norte magnético. Então são que invertidos, tá certo? E essas linhas que eu coloquei aqui ao redor é o que nós conhecemos como linhas de indução. Ou seja, é uma região no espaço que foi alterado por conta da presença desse ímã, ou por conta da presença de uma carga elétrica em movimento. Nós iremos também trabalhar com essa ideia, tá certo? Então, bora lá. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, nessa outra representação dessas linhas de indução ou linhas de força, tá? Então, vão aparecer vários nomes para isso, mas basicamente estamos tratando do campo magnético. Na aula passada, eu fiz esse exemplo aqui contigo. Eu peguei ali um ímã, era um ímã de carro, um ímã de um alto-falante, e tentei te mostrar como que ele consegue afetar a limalha de ferro que fica ao redor desse ímã. Então nós conseguimos identificar que tinha um comportamento muito semelhante a isso. Então daí segue alguns padrões. Então lembra que na ciência nós falamos sobre padrão. Então, será que esse fenômeno sempre vai ocorrer da mesma maneira? Tem algumas particularidades? A gente vai atrás dessas particularidades. Então, eu estou aqui ó, com o ímã em barra, norte-sul. Então, nesse ímã em barra, a partir dessa limalha, nós conseguimos observar essas linhas de indução. E nós geramos um padrão. No norte, você tem aqui a saída dessas linhas de indução e no sul, a entrada. Ok? Outro ponto importante quando nós falamos aqui sobre os ímãs, a maneira como eles vão se comportar um com o outro. Então, quando eles, dependendo, obviamente, do polo, vai ser norte com sul, ou sul com sul, ou norte-sul. Então, lembra lá do princípio de atração das cargas elétricas? Então, é algo semelhante. Só tome cuidado. Eu não posso dizer que no meu ímã eu tenho um polo positivo e um polo negativo, tá certo? Por quê? Porque a natureza desses dois fenômenos é diferente. Ora eu estou falando sobre uma partícula com carga elétrica, ora eu estou falando do ímã, que tem ali as suas polaridades. Então são fenômenos semelhantes, tá? Você pode entender dessa maneira, mas a natureza é diferente. Então dá uma olhada aqui, ó. Então, quando eu coloco norte e sul, você tem uma reorganização dessas linhas de força, dessas linhas de indução. Norte e norte, os dois não estão saindo? Então, essa aqui seria a representação mais viável, né? Que faz mais sentido. Então, dá uma olhada aqui. Ó. Observe que as linhas de força
nunca se cruzam. Tá aí uma outra característica desse campo magnético. E eu tenho certeza que você já fez isso diversas vezes, modificando ali a polaridade de ímãs e tentando, em algum momento, ora atraí-los ou repeli-los, mesclá-los ali. Então, isso também tenho certeza que você já o fez, tá certo? Materiais ferromagnéticos. Comentamos que há diversos tipos de magnetismo: ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo. Inicialmente, vamos falar dos ferromagnéticos, que tem aqui uma característica, né, que são atraídos, né, facilmente por qualquer tipo de ímã, tá certo? Então, pontos importantes. Como vai ser essa representação e o comportamento desses campos magnéticos? Então, vamos observar. Aqui você tem o campo muito bem delimitado. Aqui, ó, com esse ímã em um formato de ferradura, nós já conseguimos observar que o comportamento é diferente. Então, aqui, ó, nós observamos uma uniformidade no comportamento dessas linhas de indução, dessas linhas de força. Então, opa, a gente já tem que ficar ligados, né? Então, a gente já vai utilizar. Será que o padrão mudou ou não mudou? Aí a pergunta é: estamos falando de física e de ciência. Será que tem como mensurar todas essas características? Tem como calcular esse campo magnético? E essa grandeza, ela é vetorial? Ela não é vetorial? Então, tudo isso a gente tem que ir buscar, tentar entender isso aí. Então, voltamos lá do experimento de Oersted. Então, o que que aquele jovem colocou? Ele pegou ali um fio. Então, imagina que isso aqui seja um fio, tá certo? Estou falando aqui, ó, desse desenho. Nós temos aqui um fio. Então, eu tenho duas situações. Na primeira situação, não há diferença de potencial, então eu não tenho corrente elétrica passando por esse fio. Então, aqui, ó, a minha intensidade de corrente elétrica, ela é o quê? Nula. Tranquilo. Ao redor desse fio, eu coloquei um conjunto de bússolas para ver se ocorre alguma diferença aí na posição desses ímãs, na posição ali daquela agulha magnética. Na segunda situação, eu já perpassei aqui, ó, uma corrente elétrica de baixo para cima. Então aqui você já tem a intensidade de corrente elétrica. E nós conseguimos observar que ela não é nula. Quando eu passo uma corrente elétrica aqui, assim como fez Oersted, nós observamos o movimento dessas agulhas. E com isso, nós conseguimos desenhar algo semelhante a isso aqui, ó. Diversos círculos concêntricos, e que seriam, né, pelo menos no imaginário de boa parte dos cientistas, o campo magnético. Então lembra lá, campo elétrico. Campo elétrico é uma região que foi afetada por conta da presença da carga elétrica, de uma partícula com carga. O campo magnético é semelhante. Então, é uma região também que foi afetada por conta de um ímã ou por conta, nesse caso aqui, de uma carga em movimento, de um conjunto de cargas em movimento. Por que eu não tenho corrente elétrica? Ok? Beleza. Então, com isso, nós iremos também decidir, nós iremos ali promover alguns padrões para desenhar, para representar esse campo magnético. Então, eu já sei que quando tem corrente elétrica há um campo. Eu também já sei que esse campo ele é representado por círculos concêntricos. Ó, vocês percebem que também o plano está diferente? O plano do fio com o plano ali daquela folha ou da mesa, como queiram. Então, daí surgiu um tal de... É até engraçado a gente colocar isso, mas enfim. Nós temos ali um padrão para definir a direção e o sentido desse campo magnético, tá certo? Que é o que nós chamamos de regra da mão direita. Ah, professor, mas é assim mesmo? Sim, é isso, acredite. Parece estranho, mas é um padrão, só isso. Então, o que seria essa regra da mão direita? Vou te mostrar aqui agora. Então, dá uma olhada. É como se você segurasse, envolvesse ali com seus dedos o fio,
E o dedão, ele está relacionado à direção da corrente elétrica. Então, se a corrente está subindo, então dedão para cima. Se a corrente está descendo, então dedão para baixo. E literalmente você vai abraçar o fio. Ao abraçar o fio, você vai estar aí representando esse campo magnético, tá certo? Então, e detalhe, com a mão direita. Não se esqueça disso. Provavelmente não foi um canhoto que sugeriu esse padrão, né? Mas enfim, oremos. Então, ó, campo magnético, direção e sentido. Como que eu vou defini-los? A partir da regra da mão direita. Mole, mole. Pego o meu dedão, coloco ali de acordo com a direção e sentido da corrente elétrica, que vai proporcionar o campo, e daí eu desenho lá os meus círculos concêntricos. Ok. Então vamos aqui a mais uma representação do que eu acabei de te dizer. Então o que é importante? Vai ficar um pouco complicado representar isso na sua prova, né? Principalmente a galera que adora desenhar. Então, nós utilizamos uma outra forma, uma outra maneira de representar essa direção e sentido. Então dá uma olhada. Aqui, ó, eu estou falando da mesma coisa que aqui. É um fio, e esse fio tem corrente elétrica passando por ele. Logo vai gerar o quê? Um campo. E esse campo, ele seria mais ou menos assim, ó. Ó, dá uma olhada. Não seriam ali várias esferas concêntricas? Claro que não tão horroroso quanto isso aqui, né? Porque eu também desenho fantasticamente bem. Então, mas está vendo como ia ficar um pouco complicado da gente entender? Então existe um outro meio. Que outro meio seria esse? Utilizando essas bolinhas aqui, ó. Então, ó, utilizando essas bolinhas aqui. O que significam essas bolinhas? Então, tenta imaginar aí, ó, uma seta ou uma flecha. Ora, a flecha. Alguém jogou uma flecha em você? Quando alguém joga uma flecha em você, você não está observando essa ponta aqui? Então, de acordo com o seu referencial, é algo semelhante a isso aqui, ó. Um ponto vindo em sua direção. Agora, se você é o algoz e você tenta acertar a flecha em alguém, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui não é a parte traseira da minha flecha? Não seria algo semelhante a isso aqui? Pois é. Então, o que significam essas bolinhas aqui, ó? Aqui o campo magnético está saindo da tela. Então, tenta imaginar aí, ó, a flecha vindo na sua direção e saindo do seu computador. E aqui seria o quê? O campo eletromagnético entrando. Então, tenta imaginar aí a flecha entrando no seu PC. Ok? Então, aqui, ó. Entrando, saindo. Então, por que nós utilizamos esse tipo de representação? Porque nós estamos em planos diferentes. Tá certo? Então, ok. Nada de novo. Aqui é uma segunda, ó. É o mesmo fenômeno, só que visualizando de forma diferente, tá? Desenhando, representando de forma diferente. Então, a gente já sabe, então, que esse campo magnético ele é perpendicular aqui ao fio. Então, aí já é uma característica. Tá. Quando nós falamos em grandeza dentro da física, geralmente as grandezas têm nome. Então, o nome da nossa grandeza, campo magnético. Como que nós iremos representar esse campo magnético? A partir da letra B. Então, aqui, ó, essa letra B é o que nós utilizaremos para representar o campo magnético. E como toda grandeza aqui se preze, obviamente nós temos ali uma unidade de medida. E essa unidade de medida é o que nós conhecemos como Tesla. Sei que você conhece o Tesla, porque nós já comentamos um pouquinho sobre a tal da guerra das correntes, né? Lembra lá que o Tesla ele foi responsável pela construção das primeiras, na verdade, na distribuição de energia elétrica, né? Ali na engenharia de como nós poderíamos propagar a corrente alternada. Lembrando, na sua casa, pela tomada chega ao que nós conhecemos como corrente alternada. E a partir de transformadores, nós temos ali a transformação, a alteração dessa corrente alternada em corrente contínua, que é a corrente que irá de fato para o seu eletrônico, para o seu eletroeletrônico.
seja o computador, seja o tablet e assim por diante. Esse transformador está relacionado ao que eu estou te ensinando agora. Você só vai entender o transformador a partir desses fenômenos magnéticos. E, obviamente, por conta do Oersted, ele conseguiu aí mesclar tanto a eletrodinâmica, circuitos elétricos, resistores e tudo mais, com as espiras, com as solenoides. Olha o nome bonitinhos aí, novos que você ainda não conhece. Então, ok. Temos uma grandeza. Nós conseguimos definir qual é a direção e qual é o sentido pela regra da mão direita. Temos uma unidade que é o Tesla. E, obviamente, nós temos uma equação proveniente do empirismo, do Oersted e do Ampère, dentre outros, para calcular a intensidade desse campo magnético. Então, daí nós temos aqui ó, a tal da lei de Ampère. Importantíssima. Você precisa lembrar do nome? Não necessariamente. Mas você precisa lembrar do quê? Das relações entre essas letrinhas. Então, vamos devagar. Primeiro, o B, campo magnético, é o que normalmente nós iremos encontrar. O I é a intensidade da corrente elétrica. Isso também está meio que óbvio, que são grandezas diretamente proporcionais. Afinal, se não houver corrente elétrica, não terá o quê? O tal do campo magnético. Ok? Então, aumenta a corrente elétrica, aumenta o quê? O campo magnético. Dá uma olhada aqui ó, na parte de baixo, no denominador. 2πr. Opa! 2πr já é conhecido há muito tempo. Então, quando você fala em geometria, quando você fala ali de circunferência, de comprimento da circunferência, você vai, obviamente, lembrar dessa equação aqui. Tem relação? Tem relação. Mas a gente também vai chegar lá. Então, aqui é só para você lembrar, tá certo? Então, campo magnético está relacionado à intensidade da corrente elétrica e também está relacionado ao quê? À circunferência ali, né, que é formada pelo campo magnético. Tranquilo? Então, mole, mole. Então, R é o raio, unidade de medida, o metro. Algo que não é novo para ti também. Então, o π, 3,1415, vai depender da questão. E me faltou aqui o tal do μ0. Então, o que é o μ0? Lembra que nós já comentamos sobre essas constantes? Então, o μ0 é um número específico que é utilizado para que essa equação, essas relações, elas se mantenham no número maior de possibilidades de situações possíveis. Basicamente é isso. Tá? Então, cadê esse μ0? Vamos lá atrás desse μ0. O μ0 ele tem um valor específico, que é esse aqui. Ó. μ0 vai ser o quê? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá certo? Então aqui esse é o valor do μ0. Tu vai decorar? Não faz sentido. Certo? Você não precisa decorar esse valor. Até porque vai ser dado na questão. Tá? E como não é uma constante, então, constante. Um número para que a sua equação funcione nas diversas situações. Beleza. Só, ó, já te dei um spoiler aqui grandão do que a gente está estudando. Então aqui, ó, eu tenho vários dispositivos que conseguem aí caracterizar os efeitos do magnetismo. Então vamos por partes. Primeiro, nós falamos sobre um fio convencional, aquele fio que nós utilizamos para ligar várias coisas, como conexão, obviamente. E nós também temos uma tal de espira. Opa! Então o que é uma espira? Espira nada mais é do que um fio de cobre num formato circular. Isso é uma espira. Então aqui ó, eu estou te mostrando a espira e mais uma vez a limalha de ferro para que nós possamos observar a tal das linhas de indução, a tal das linhas de campo. Perfeito? Aqui uma bateria e, obviamente, os dois pontos ligados aqui nos polos positivo e negativo dessa bateria. Para te mostrar que, por conta dessa diferença de potencial, você aqui terá uma corrente elétrica. Ok?
Essa corrente elétrica vai gerar em cada ponto aqui um campo magnético. E a mescla, a junção, o campo magnético resultante aqui nesse ponto O é o que a gente quer saber. É o que a gente quer o quê? Calcular. Tá certo? Então, ó, lembrando, tá vendo que tem uma setinha aqui em cima do B? Então, nós temos uma grandeza vetorial. Não se esqueça disso, tá certo? Campo magnético, assim como o campo elétrico, são grandezas vetoriais, que é diferente do potencial. O potencial é uma grandeza escalar. Então, beleza. Então, quais são os padrões? Quais são as características dessa espira aí? Vamos ali dar uma olhada nessa espira. Então, aqui, ó, eu tenho dois padrões diferentes que vão variar, ou seja, o campo magnético vai mudar de acordo com o sentido da corrente elétrica que perpassa nessa espira. Então, minha corrente elétrica está no sentido horário? Está no sentido anti-horário? Então, aqui, ó, se a minha corrente elétrica está no sentido horário, nós temos aqui um campo entrando ou saindo. Dá uma olhadinha ali na seta. Então, ó, esse símbolozinho aqui, ó, lembra da flecha? Seria o quê? Entrando no seu monitor. Então, o meu campo magnético está entrando. Se o sentido for o quê? Anti-horário. Horário, perdão. Agora, se o sentido for anti-horário, você vai ter aqui, ó, uma flecha saindo. Você vai ter o campo magnético saindo do plano dessa figura. Então, isso é muito importante que você entenda, isso é muito importante que você saiba, ok? Então, falamos aqui da solenoide. Ah, uma coisa importante, uma curiosidade. Há algum tempo atrás, era muito utilizado uma. Não sei se vocês lembram ou se na casa de vocês tem, mas enfim, nós utilizamos bastante extensões elétricas. E havia algumas extensões antigas, um pouco vintage, que ela tinha uma característica bem particular. O fio, nós íamos ali, ele vinha enrolado, no formato circular. Essa conhecida extensão elétrica aqui, ó, uma extensão retrátil. Ah, professor, mas essa extensão é normal. Eu falei, sim, ainda talvez até muito usual. Só que, vamos ver se vocês conseguem entender aí ou observar o problema. Aqui nós temos um fio de cobre em formato circular. Muito semelhante ao que eu te mostrei aqui, ó, uma bobina. Isso também não vai gerar um campo magnético? Esse campo magnético não vai gerar uma corrente elétrica? Ou seja, não pode existir também uma sobrecarga e não pode tacar fogo em tudo? Pois é, minha gente. Então, qual é o ponto dessas extensões retráteis? Você pode utilizá-las? Pode, você pode. Mas o intuito é que você estique todo o fio ao ligar na tomada, ao ligar na fonte de alimentação, já para evitar esse efeito aí do campo magnético. Porque, naturalmente, se tem um fio, ligou o fio, obviamente você vai ter um campo magnético. Mas concorda comigo que se ele tiver todo enrolado, como ele está aqui dentro desse encapsulamento de plástico, há possibilidade de que esse campo magnético ele tenha uma intensidade maior e possa ocorrer algum tipo de acidente? Captaram? Então, talvez não seja interessante utilizar esse tipo de quê? De extensão elétrica, tá certo? Beleza. Então vamos voltar aqui. Nós falávamos sobre a espira. Então, a espira é um fio de cobre, nada mais que isso. Então, beleza. Temos aqui um fio de cobre em formato circular. Se eu acrescento um número maior de fios de cobre, se eu coloco mais voltinhas aqui, nós já conhecemos esse dispositivo como uma bobina, ou também bobina chata, tá certo? E se eu aumento ainda mais o número de voltas dessa bobina chata, nós temos aqui uma solenoide. Por quê? Porque a intensidade desse campo elétrico vai mudar, tá certo? E observe, ó, que tem uma distância específica para cada uma dessas espiras. Exato. Então, até para isso tem que ficar ligado quando você for construir algum dispositivo, algum circuito elétrico. Então, vamos aí retomando. Nós temos três dispositivos diferentes, formados pela mesma coisa, que é o tal do fio de cobre,
só que dispostos de maneira diferente. Como que eu vou calcular a intensidade desse campo elétrico? Bora entender aqui. Por essas equações aqui, ó. Lembra lá aquela primeira que nós já conversamos, em que o campo magnético é uma relação entre a corrente elétrica, Opa, não é resistência, eu já ia falando besteira. Isso aqui é um raio, tá? Então, a 2πr, comprimento ali da circunferência. Então, o B é uma relação entre a constante, que está aqui, a intensidade da corrente elétrica e aqui a circunferência, que é formada ali pelo meu campo magnético. Já que na espira, qual é a grande diferença? Está vendo que eu acrescentei aqui um N? O que é esse N? N é o número de espiras. Por quê? Quanto maior o número de espiras, o meu campo também não vai se alterar? Então, acrescentei mais uma, duas, três, quatro espiras. Você vai ter ali, obviamente, um acréscimo também do campo magnético. Então, fique esperto com relação a isso. Outro ponto importante. Aqui, ó, eu não tenho mais o π. Tá? Então, aqui, ó, em algum momento, claro, tem equações matemáticas, que eu vou te mostrar posteriormente, que vão te explicar o porquê que esse π sumiu daqui. Tá certo? Mas isso num outro momento. E aqui eu tenho a tal da solenoide. Então, opa, o que eu preciso observar aqui na solenoide? Deixa eu apagar esse troço horroroso aqui. Então, o que significa esse troço que eu apaguei? Então, bora lá. Então, concorda comigo, a solenoide ela tem um tamanho. Esse tamanho eu vou representar pela letra L, de linear. Tá? Então, ó, L de linear está relacionado ao tamanho desta solenoide. Então, solenoide, uma bobina com mais espiras, um pouquinho mais afastada ali essas espiras. Ok, qual é a diferença com relação à equação? Na equação, temos que entender a quantidade de voltas que eu tenho? Sim, mas a quantidade de voltas em relação a esse comprimento aqui, tá certo? Então, a μ0 continua aqui, firme e forte, e nós temos também o quê? A intensidade dessa corrente elétrica, tá certo? Então, fique esperto com relação a isso. Então, basicamente, essa parte aqui ó, é um resumão de como você vai calcular esse campo magnético, pelo menos a intensidade dele. Direção e sentido você vai ter que desenhar. Desenhar de acordo com o quê? De acordo com a regra da mão direita e utilizando esses símbolos aqui de cima. Tá ok? Então, as primeiras atividades que nós faremos, basicamente, é na tentativa de entender e de representar esse campo magnético. Vai ter só um fio? Não. Vou colocar um, dois, três fios, ou várias espiras, para que você consiga ali representar esse campo magnético. Por que ele é tão importante? Lembra do transformador que eu comentei contigo lá no início da aula? Esse transformador nada mais é do que um conjunto de espiras e dentro dele tem ali um ímã ou algum bloco de metal, que nós também conversaremos sobre isso posteriormente. Então, por isso, a tamanha importância desses três dispositivos. Tá certo? Bom, minha gente, por enquanto é isso. Então, não usem essa extensão, por favor. Vamos evitar acidentes. E, além disso, conversaremos mais a respeito do magnetismo nas próximas aulas. Tá certo? Um abraço a vocês e até a próxima.